Deus inverteu o meu destino, a um milagre que libertou Cristiane da situs inversus. Cristiane tinha apenas 28 anos quando os médicos lhe deram uma sentença que parecia sem volta. Situs inversus totalis, disseram com voz séria, enquanto ela segurava o exame entre os dedos trêmulos. Seu coração, que deveria estar do lado esquerdo, batia do lado direito. O fígado, o baço, todos os órgãos estavam espelhados, como se seu corpo tivesse sido montado ao contrário. É uma anomalia rara, senhora. A senhora vai precisar de acompanhamento para sempre, e qualquer cirurgia será de alto risco. Gravidez? Quase impossível sem complicações graves. Ela saiu do consultório com as lágrimas escorrendo, apertando contra o peito a pasta com os exames. Como poderia viver assim? Como sonhar com um futuro, com uma família, se seu próprio corpo era uma armadilha? As dores abdominais, que antes eram esporádicas, agora se tornavam frequentes. Os médicos falavam em adaptação, mas Cristiane sentia que estava se afogando em medo. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de fé inabalável que nunca faltava aos cultos na Igreja Universal do Reino de Deus, a abordou no corredor do prédio. Minha filha, você tá com uma cara de quem tá carregando o mundo nas costas. Deixa eu te levar num lugar onde Deus opera milagres, disse, segurando seu braço com mãos calejadas pela vida. Cristiane, sem forças para recusar, aceitou. O primeiro culto foi um choque. Não era nada daquilo que ela imaginava. Não havia silenciosa liturgia, mas sim um coro de vozes unidas em clamor, mãos levantadas, pessoas chorando no altar. O pastor, com uma autoridade espiritual que ela nunca tinha visto, falava sobre fé que move montanhas. Deus não faz acepção de pessoas. O que ele fez por outros, ele faz por você, gritava, enquanto batia a Bíblia contra o púlpito. Cristiane sentou-se no fundo, observando tudo com desconfiança, mas algo dentro dela começou a tremer. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, ela hesitou. Mas então, como se arrastada por uma força maior, levantou-se e foi. Não sabia orar direito, não conhecia as regras, mas quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a clamar em línguas estranhas, ela sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição desde a raiz. Os órgãos dessa filha voltam ao lugar certo, porque nada é impossível para Deus, declarou o pastor, ungindo sua testa com óleo. Cristiane saiu dali diferente. Não fisicamente, ainda, mas algo dentro dela tinha mudado. Ela voltou no domingo seguinte. E no outro. Começou a participar das campanhas de fé, levando seu dízimo e ofertas com lágrimas nos olhos, não por obrigação, mas por gratidão antecipada. Deus, eu não tenho muito, mas o pouco que tenho é teu, sussurrava, depositando o envelope no altar. Nas vigílias de sexta-feira, ela ficava até tarde, de joelhos na fogueira santa, enquanto os obreiros oravam com unção. Uma noite, durante uma corrente de oração, ela desabou. Senhor, eu não aguento mais viver com medo. Transforma meu corpo, como o Senhor transformou a água em vinho, clamou, entre soluços. As irmãs ao seu redor a abraçaram, orando com ela. Já está feito. Já está feito, gritavam, enquanto o pastor declarava, o inimigo roubou, mas Deus restaura em dobro. 3 meses depois, as dores começaram a diminuir. Cristiane, que antes acordava com pontadas no lado errado do corpo, agora sentia nada. Um dia, enquanto cantava no culto, sim, ela já cantava, já louvava, já dançava diante de Deus, sentiu algo estranho. Uma espécie de estalo interno, como se algo se encaixasse. Assustada, correu para o banheiro e, ao pressionar o abdômen, percebeu que a posição das batidas do coração havia mudado. No dia seguinte, ela estava de volta ao hospital, mas dessa vez não com medo, e sim com uma fé que ardia. O médico, o mesmo que lhe dera o diagnóstico, olhou os novos exames com os olhos arregalados. Isso não é possível, gaguejou. Sua vesícula, seu estômago, estão no lugar certo. O coração está do lado esquerdo. Cristiane sorriu, enquanto lágrimas de alegria escorriam. Doutor, para Deus, nada é impossível. Quando ela voltou à igreja com o laudo na mão, o culto parou. O pastor a chamou ao altar, e ela, tremendo de emoção, contou tudo. Como Deus tinha invertido não só seus órgãos, mas sua vida.
Como a fé a tinha levado do desespero à vitória. A congregação explodiu em glórias, e muitas pessoas correram para o altar, clamando por seus próprios milagres. Hoje, Cristiane é uma das irmãs mais ativas da Igreja Universal. Ela testifica em todos os cultos que pode, levando esperança para quem está doente, endividado ou quebrantado. Eu aprendi que Deus não olha para o tamanho do problema, mas para o tamanho da nossa fé, diz, segurando a Bíblia contra o peito. Muitas vezes, a gente acha que está no fim, mas é justamente ali que Deus começa a agir. Ela também não se cansa de falar sobre a importância da obediência. Se eu não tivesse dado o dízimo, se não tivesse participado das campanhas, se não tivesse jejuado e orado, talvez meu milagre demorasse mais. Deus tem um tempo, mas a nossa fé acelera as coisas, ensina, com os olhos brilhando. Sua vida agora é um testemunho vivo de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, os impossíveis se tornam possíveis. E que, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, até mesmo um corpo amontado ao contrário, Deus não só conserta, como transforma em milagre. Se ele fez por mim, repete sempre, ele faz por você. A história de Ana não parou por aí. Depois do milagre, ela sentiu um chamado ainda mais forte para servir. Não bastava só contar o que Deus tinha feito, ela queria mostrar, através da sua vida, que a fé move montanhas. Então, começou a frequentar as reuniões de intercessão na Universal, onde orava por outras pessoas que chegavam com doenças, dores e desespero. Certa noite, durante uma corrente de oração pelos enfermos, uma mulher chamada Marisa chegou arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor. Ela sofria de uma doença degenerativa que os médicos disseram não ter cura. Já tentei de tudo, pastora. Só me resta a fé, disse, com lágrimas nos olhos. Ana, que conhecia bem aquele desespero, segurou suas mãos e começou a orar com uma autoridade que só quem já viu o sobrenatural pode ter. Senhor, o mesmo Deus que me consertou, que transformou meu corpo, é o mesmo que está aqui agora. Em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia do corpo dessa irmã. A igreja inteira começou a clamar junto, e em questão de minutos, Marisa sentiu algo estranho acontecer. Primeiro, um calor intenso nas pernas. Depois, uma força que não vinha dela mesma. Quando abriu os olhos, estava de pé, sem dor, andando sozinha pela primeira vez em anos. É real. É real, gritava, enquanto a igreja explodia em louvor. Ana sorria, porque sabia, aquele não era só mais um milagre, era a confirmação de que Deus usa quem se dispõe. Quando a gente se entrega de verdade, vira um canal da bênção, ela costuma dizer. Hoje, Ana não só testemunha, como lidera um grupo de oração na sua região. Ela visita hospitais, leva a palavra de fé para quem está desanimado e sempre carrega consigo uma foto do seu exame antigo, aquele que mostrava os órgãos invertidos, para lembrar as pessoas de que, com Deus, não existe caso perdido. Muitos dizem que milagre é coisa do passado, mas eu vivo um todos os dias. Minha vida era uma sentença de morte, e hoje sou uma prova de que Deus ainda escreve histórias de vitória. Se você está lendo isso e acha que seu problema é grande demais, venha à Universal. Não é religião, é relacionamento com um Deus que não desiste de você. E assim, o que começou como uma história de dor se tornou um rio de milagres. Porque quando Deus opera, Ele não para em um. Ele multiplica. E Ana, que já foi chamada de a mulher de trás para frente, hoje é conhecida como a serva que virou instrumento de Deus. Se Ele mudou meu corpo, imagine o que pode fazer com a sua vida, desafia, com a mesma fé que a fez sair da cadeira de rodas para sempre. Ana não imaginava que sua história iria tocar tantos corações. Depois que seu testemunho foi compartilhado na igreja, as pessoas começaram a procurar por ela. Alguns vinham com lágrimas nos olhos, outros com esperança nos olhos, mas todos com uma coisa em comum, a fé de que, se Deus fez por ela, poderia fazer por eles também. Um dia, uma mãe desesperada chegou até Ana com o filho nos braços. O menino, de apenas 7 anos, tinha uma doença rara que os médicos não conseguiam tratar. Eles disseram que não há mais nada a fazer, chorava a mulher. Ana olhou para aquele rostinho pálido e lembrou-se de quando ela mesma ouviu as mesmas palavras. Mas agora, ela sabia que Deus não se limita aos diagnósticos humanos. Vem comigo, disse Ana, levando a mãe e o filho até o altar. Lá, ela orou com a mesma fé que a fez levantar da cadeira de rodas. Não eram palavras bonitas, eram clamores do coração.
E enquanto orava, algo extraordinário aconteceu. O menino, que mal conseguia se mexer, abriu os olhos e sorriu. A mãe, incrédula, viu a cor voltando ao rosto do filho. Ele está melhor, gritou, abraçando Ana. Mas os milagres não pararam por aí. Uma senhora com câncer em estágio avançado, que já havia sido desenganada pelos médicos, também buscou Ana. Eu não tenho mais forças, confessou. Ana, então, lhe falou das promessas de Deus e a levou para a corrente de oração. Naquela noite, enquanto o pastor orava, a senhora sentiu uma dor forte no corpo, como se algo estivesse saindo dela. No dia seguinte, os exames mostravam, o tumor havia desaparecido. As notícias se espalharam. Pessoas de outras cidades começaram a vir à Universal só para ouvir Ana contar como Deus a havia curado. Ela não se cansava de repetir: não fui eu, foi Jesus. Eu só criei e ele fez o impossível. E assim, o que começou como uma história pessoal se tornou um movimento de fé. Hoje, Ana não só caminha, como corre. Não só fala, como prega. Não só vive, como transforma vidas. Ela se tornou uma líder na igreja, ajudando outros a encontrarem a mesma fé que a salvou. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, diz ela, sempre com um sorriso no rosto. E para quem ainda duvida, Ana tem um convite: venha e veja. Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda transforma. Minha vida é a prova. E a sua história pode ser a próxima. Porque na Universal, não se fala de milagres como algo distante. Ali, eles acontecem. Todos os dias. Para quem crê. Um dia, enquanto Ana compartilhava seu testemunho na igreja, uma mulher chamada Marisa ouviu sua voz pela primeira vez. Marisa estava sentada nos últimos bancos, com o rosto marcado pela dor e as mãos trêmulas. Havia 3 anos, ela lutava contra uma depressão profunda que a impedia até de sair de casa. Os médicos diziam que era um caso sem cura, que ela teria que aprender a conviver com aquele vazio que a sufocava. Mas naquele dia, algo dentro dela se mexeu. As palavras de Ana não eram apenas um relato, eram uma chamada. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim, pensou Marisa, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. No final do culto, ela se levantou, ainda com medo, mas com uma determinação que não sentia há muito tempo. Foi até o altar, ajoelhou-se e chorou como nunca. Os obreiros oraram por ela com fé, lembrando que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Marisa sentiu uma paz invadir seu coração, como se uma corrente pesada tivesse sido quebrada. Nos dias seguintes, ela voltou à igreja, mesmo com a batalha ainda presente. Mas dessa vez, não estava sozinha. A cada culto, a cada oração, a escuridão perdia força. Até que, numa manhã, ela acordou e percebeu: o peso tinha ido embora. Não era mais uma sombra, mas uma mulher livre. Hoje, Marisa serve no departamento de acolhimento da Universal, recebendo pessoas com o mesmo olhar perdido que um dia teve. Eu era uma prisioneira, mas Deus me deu as chaves, ela conta, abraçando quem chega com lágrimas nos olhos. Se ele me tirou do poço, pode tirar qualquer um. E assim, a história de Ana se multiplicou. Porque na Universal, um milagre nunca é só para uma pessoa, é uma semente que cresce e frutifica. Cada vida transformada se torna um farol para outras que ainda estão no escuro. Foi o que aconteceu com o jovem Carlos, que chegou à igreja arrastado pela mãe, viciado em drogas e sem esperança. Ele ouvia os testemunhos e pensava: isso não é para mim. Até o dia em que, durante uma corrente de libertação, sentiu algo quebrar dentro de si. Não foi instantâneo, mas foi real. A cada semana, a vontade de usar drogas diminuía. Até que, num domingo, ele subiu ao púlpito e jogou no lixo o último resto de droga que tinha no bolso. Jesus me libertou, gritou, e a igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Agora, Carlos é um obreiro, levando a mesma mensagem de esperança para as ruas, para os presídios, para onde o desespero ainda reina. Deus não olha para o que você foi, mas para o que você pode ser, ele diz, com os olhos brilhando. Porque na Universal, os milagres não são lendas. São vidas. São famílias restauradas, doenças curadas, vícios quebrados. São pessoas que chegaram quebradas e saíram novas. E o mais lindo é que a história não para.
Todo dia, alguém novo chega com um coração ferido e sai com um milagre nas mãos. Ana, Marisa, Carlos, todos eles repetem a mesma coisa: não foi sorte. Não foi coincidência. Foi Jesus. E se Ele fez por nós, pode fazer por você também. Porque a fé não é teoria. É experiência. E a Universal é o lugar onde Deus escreve as melhores histórias daqueles finais felizes que só Ele pode dar. E foi assim que, numa tarde de quarta-feira, quando o sol já começava a pintar o céu de laranja sobre a cidade, mais uma história de milagre ganhou vida dentro da Universal. Dona Maria das Dores entrou pela porta dos fundos, arrastando os pés como se carregasse o peso do mundo nas costas. Seu rosto, marcado por noites sem dormir, falava mais do que suas palavras. Há 3 anos, desde que perdeu o filho mais velho em um acidente de moto, ela vivia trancada em casa, recusando até mesmo a luz do dia. Meu coração virou pedra, ela confessou ao pastor, enquanto as lágrimas escorriam sem permissão. Não tenho mais forças para nada. Mas ali, entre os bancos da igreja, algo começou a mudar. Não foi um sermão bonito ou uma palavra de efeito. Foi o abraço apertado de uma irmã em Cristo que também havia perdido um filho e, mesmo assim, sorria. Foi um hino que falava de restauração, cantado por vozes que pareciam entender sua dor. E foi, acima de tudo, a certeza que brotou dentro dela como uma semente depois da chuva: Deus não esqueceu de mim. Naquela noite, durante a corrente de oração, quando as mãos se uniram e os clamores subiram ao céu, Dona Maria sentiu algo se quebrar dentro dela. Não foi um alívio passageiro, daqueles que somem com o amanhecer. Foi uma paz que encheu cada canto vazio de sua alma. E quando ela abriu os olhos, não havia mais ódio no peito, nem a sensação de que a vida tinha acabado para ela. Havia, sim, uma esperança tão real que doía de tão boa. Eu não vou dizer que não sinto saudade, ela contou depois, segurando o lenço umedecido entre os dedos. Mas hoje eu sei que meu filho está com Deus. E que Deus está comigo. Isso faz toda a diferença. E não foi só ela. Do outro lado da cidade, o Jailson, um rapaz que há 10 anos vivia nas ruas, viciado em crack, entrou na Universal arrastado por um amigo que não desistiu dele. Eu já tinha tentado de tudo: clínica, remédio, promessas. Nada adiantava, ele admitiu, coçando os braços cheios de marcas. Mas aqui, pela primeira vez, senti que alguém realmente acreditava que eu podia mudar. E mudou. Não foi de um dia para o outro porque Deus respeita nosso tempo, mas cada cultinho, cada palavra de fé, cada oração feita em seu nome foi desmontando as correntes que o prendiam. Hoje, Jailson é auxiliar na igreja, ajuda outros dependentes químicos e, quando conta sua história, seus olhos brilham com uma luz que o crack nunca poderia apagar. Eles falam que é difícil sair das drogas. Mas com Jesus, é possível. E olha eu aqui, vivo, limpo e com um propósito. Essas histórias não são exceções. São a regra na Universal. Porque ali, entre as 4 paredes que já viram tantos choros se transformarem em risos, não se prega uma religião de regras frias. Prega-se um Deus que age. Que ouve. Que desce do trono para enxugar lágrimas e reescrever destinos. E é por isso que, toda semana, mais alguém cruza aquela porta com o último fôlego de fé e sai de lá com um milagre que nem mesmo a ciência consegue explicar. Um câncer que some depois da unção. Um casamento restaurado depois de anos de traição. Um filho que volta para casa depois de anos sumido. Coisas que o mundo chama de impossível, mas que, para quem crê, são apenas Deus sendo Deus. Eu já vi gente entrar aqui de muletas e sair correndo, conta a irmã Paula, que há 15 anos serve no departamento de oração. Já vi mães receberem notícias de filhos dados como mortos. Já vi depressivos sorrirem de novo. E sabe o que todos eles têm em comum? Nenhum deles merecia. Nenhum deles era o perfeito. Mas todos foram tocados pelo mesmo amor. Porque na Universal, ninguém é apenas mais um número na multidão. Cada pessoa é uma história que Deus quer reescrever. Cada dor é um grito que Ele quer calar com paz. Cada sonho quebrado é uma oportunidade para Ele mostrar que, com Ele, tudo pode ser restaurado. E a melhor parte? A história não acaba aqui. Enquanto houver alguém com um coração partido, enquanto houver uma família desunida, enquanto houver uma doença sem cura, a Universal continuará de portas abertas, porque o milagre não é privilégio, é promessa.
E Deus não faz promessa que não cumpre. Então, se você está lendo isso hoje e pensa que sua situação é sem saída, saiba, lá dentro, tem um lugar para você. Tem gente que vai orar com você até a vitória chegar. Tem um Deus que está esperando só um sinal seu para agir. Porque milagre não é coisa do passado. É coisa de quem creu. E a sua história de transformação pode começar hoje. Basta dar o primeiro passo. O milagre que começa quando você dá o primeiro passo. E foi assim que Maria entrou. Com as mãos trêmulas, o coração apertado pelas dívidas, pela doença do filho e pela solidão que parecia não ter fim. Não tenho mais forças, sussurrou, enquanto as lágrimas escorriam. Mas ali, entre aquelas paredes, algo mudou. Não foi imediato, milagres raros são instantâneos como um raio. Eles começam como uma semente, pequena, silenciosa, mas impossível de ser detida. As mãos que se uniram às suas em oração não eram de estranhos, mas de quem já tinha visto o impossível virar realidade. Os olhos que a fitavam não julgaram sua fé pequena, mas a incentivaram a segurar-se na única coisa que nunca falha, a promessa de Deus. Confie mais um dia, disseram. E ela ficou. Semanas depois, o médico olhou para os exames do menino e balançou a cabeça, incrédulo, não há mais vestígios da doença. As contas? Uma porta se abriu onde só havia paredes. A solidão? Uma comunidade a abraçou como filha. Não foi mágica, foi fidelidade. Deus não precisa de condições perfeitas para agir, ele precisa de um coração disposto a crer, mesmo quando tudo diz a não. Reflexão final. O milagre não é só o que vemos, é o que nos transforma pelo caminho. Maria descobriu que a vitória não era apenas a cura do filho ou o dinheiro que apareceu, mas a certeza de que, no meio do caos, ela nunca esteve sozinha. Deus não muda as circunstâncias para depois mudar nós, ele nos muda enquanto muda as circunstâncias. Lição de vida. Se você está esperando um sinal, este é ele. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E você foi escolhido hoje. O primeiro passo não garante que o caminho será fácil, mas garante que você não caminhará sozinho. A Universal não é um lugar onde milagres acontecem, é onde eles começam. E o seu pode estar a um assim de distância. Então, o que você está esperando? Lá dentro, tem um lugar com o seu nome. E do lado de fora, tem um Deus que já está aplaudindo a sua coragem.